Olá, queridos casais da Primeira Igreja Batista de Irajá. Estamos aqui nesta hora para compartilhar o último hábito do nosso estudo Cultivando o Amor em Tempo de Isolamento Social. Qual seria este hábito, Tati? Nós iremos tratar desse último hábito sobre honestidade. O que é de fato honestidade? Como se tornar uma pessoa honesta? Honestidade, ela revela quem você realmente é. A honestidade, ela promove o crescimento do amor autêntico no relacionamento. Quando nós falamos de honestidade, é inevitável nós pensarmos na questão da verdade. E aí eu me lembro de um texto da Palavra de Deus, de Provérbios, capítulo 23, no versículo 23, que vai dizer assim: compre a verdade e não abra mão dela. Viver e falar a verdade sempre. Sempre devemos viver e falar a verdade, independente das circunstâncias. Mas tem um porém, né? Nós temos que saber o momento certo em falar a verdade. Perfeito. Porque às vezes, por ser essa pessoa autêntica, né? Às vezes, nem sempre falar a verdade em um momento errado não será bem vista essa verdade, né? Pode causar grandes danos. E aí, como saber, amor, o momento certo em falar a verdade? Eu li certa vez que, a respeito dessa questão da verdade, o autor dizia que há duas maneiras de nós falarmos a verdade. Uma como um projétil, Sim, como uma bala, como de uma arma de fogo, e a outra como uma semente. O projétil mata a pessoa. A semente proporciona o crescimento, proporciona o florescer na vida do outro. Então nós precisamos sempre lançar a verdade como as sementes no terreno para que frutifique e seja uma grande bênção na vida daquela pessoa que recebeu aquela verdade. Agora, é bem ruim quando a pessoa não trata com a verdade, né? É bem ruim quando a pessoa não é honesta. Porque quando não se trata com a verdade, a pessoa sempre terá algo para acrescentar. E, meu irmão, é certo, um dia você vai cair na sua própria cova, porque a pessoa acaba inventando um ponto, inventa mais um ponto, e aí não vai lembrar, isso é fato, mentira, a gente não lembra das mentiras. Então é mais fácil tratar com a verdade. E aí, Tati, é muito importante nós tomarmos cuidado com as pequenas mentiras. É uma mentirinha aqui, outra colar, e quando você vai ver, aquilo está se avolumando de uma maneira que a mentira começa a fazer parte da vida da pessoa. Talvez você está causando até mesmo um adoecimento. Sim, sim. Talvez você está ouvindo esse vídeo agora, assistindo esse vídeo, e está passando na sua cabeça pessoas que você sabe que tratam da mentira como se fosse verdade. É horrível, é muito ruim lidar com esse tipo de pessoa, porque a pessoa está sorrindo para você, ela está mentindo para você, você sabe que ela está mentindo, e aí ela está mentindo ali como se fosse uma grande verdade. E aí, como que a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas? Não sei se eu estou avançando aqui os estudos. Nós precisamos pedir a Deus muita sabedoria. Nós precisamos tratar sempre com a verdade. Quando você perceber que alguém está mentindo para você, seja honesto com essa pessoa. Seja honesto falando a verdade com todo o respeito. Seja honesto não julgando a atitude do outro de estar mentindo. Inclusive quando é um cônjuge, né? Inclusive essa questão justamente dessa intimidade, dessa transparência. Para um cônjuge se torna até mais fácil tratar sempre com a verdade, né? Não importa nem os momentos, porque entre nós temos que ter sempre a sinceridade e a transparência, não é verdade? Honestidade, sinceridade e integridade nos tornam seres humanos melhores. Isso não pode faltar dentro de uma casa. O marido precisa ser honesto com a esposa com o marido precisa ser sincero com a esposa sincera com o marido precisa ser íntegro com a esposa e a esposa precisa ser íntegra com o marido. Agora, só abrindo um parênteses aqui, nessa sinceridade,
Nós temos que estar desarmados, né? Porque quando o seu cônjuge, alguém da sua família, é sincero com você, muitas vezes nós não aceitamos. E aí também vem a questão da maneira de se falar, né? Pois é, eu acho que a não aceitação, Tati, está muito mais ligado com a forma de se falar do que com o que está sendo falado. Quando nós falamos com respeito, quando nós falamos com carinho, quando nós falamos com amor, sendo sensíveis à situação do outro, se colocando no lugar do outro, eu acho que há uma aceitação. O problema é quando se fala tirando as pedras. O problema é quando se fala com uma arma em punho aqui é claro no sentido figurado, para fazer alusão àquilo que eu falei a respeito de dizer a verdade como sendo um projétil. Quando é lançado de uma maneira indevida, quando é falado de uma maneira indevida, quando é lançado num momento indevido. É importante nós termos o momento certo para falar das coisas. Eu me lembro de algo que marcou muito a minha infância, quando eu morei num quintal de família e sempre presenciei brigas de um casal lá que morava lá. Aquela mulher, quando o marido chegava em casa, ela compartilhava algumas coisas sinceras com ele, situações do dia a dia que acontecia, mas não era o momento certo. Não era a hora certa para se falar, e aquilo ali causava uma confusão, um mal-estar. A vida seguiu, eles se separaram, eu era criança ainda e me recordo dos acontecidos, né? Então perceba como essas situações vão ficando na nossa memória, na nossa mente. Tudo por quê? Porque era sincera, falava com sinceridade, mas falava da maneira errada e no momento errado. E uma outra questão também, Tati, que nós temos que entender aqui, eu falei sobre a honestidade, sobre a sinceridade, e a questão da integridade. A integridade é ser quem nós somos. É ser quem nós somos. Dentro da nossa casa, nós somos quem nós somos. Nós não somos aquilo que queremos aparentar ser. É verdade. Então a integridade difícil, é muito importante no relacionamento a dois, por não é verdade? isso que relacionamento, a gente sempre fala aqui, né? Tem que ter disposição, né? E nós não podemos estar armados para relacionamento. A gente precisa entender que o nosso lar precisa ser um lar de paz, um lar de harmonia, né? Um lar de amor e um lar de respeito. Quando nós somos íntegros, nós conseguimos admitir as nossas limitações. Sim. Eu consigo reconhecer que eu sou limitado em algumas coisas no relacionamento com você, com o Gabriel, com a minha família. Eu consigo também entender que eu preciso ser um modelo. Sim. Eu preciso ser um modelo. Eu preciso que o meu filho olhe para mim e me veja uma pessoa íntegra. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre olhei para a vida do meu pai como alguém íntegro. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que buscava os seus próprios desejos, no sentido de correr atrás mesmo, mas de uma integridade muito grande. Então isso ficou marcado na minha memória, isso ficou marcado para a minha vida. A integridade do meu pai marcou a minha vida. E o que eu estou marcando na vida do Gabriel? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, versículo 1, vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Será que nós estamos podendo dizer para as pessoas assim: seja meu imitador, pode me copiar, eu quero ser modelo para a sua vida? A questão do discipulado, né? Interessante que os nossos filhos, até inclusive pequeninos, né? Às vezes a gente acha que eles não estão entendendo. O melhor exemplo são as nossas ações e atitudes. Eles conseguem pescar muito mais em relação a palavras quando a gente fala, mas sim, eles nos observam o tempo todo. E eis aí uma atitude, né? Honestidade, integridade. São sementes que a gente lança na nossa família, na nossa casa. Por mais que a gente ache às vezes que as pessoas não estão vendo, não estão dando, né, tanto valor, sempre tem alguém que está ali lhe observando. É muito difícil viver numa família em que as pessoas não vivem em integridade. É sempre muita confusão. Se um dos membros da família não é uma pessoa íntegra, já é o suficiente para trazer confusão para a casa toda. E aí começa a respingar em todo mundo. Então, nós precisamos pedir a Deus para gerar nos nossos corações uma vida de integridade.
Nós precisamos pedir a Deus para sermos íntegros, independente das circunstâncias. O texto que lemos de Provérbios 23, que fala da verdade, ele vai dizer, compre a verdade. Comprar a verdade custa. Quando você vai comprar alguma coisa, você precisa de dinheiro para comprar. Sim. Se, por exemplo, você vai no mercado e você quer comprar, sei lá, uma cartela de ovos, você tem que ter o valor para aquela cartela de ovos. Você tem que empenhar um valor ali. Assim, o texto da Bíblia diz, compre a verdade e não abra mão dela. Até se tiver que correr alguns riscos em favor da sua integridade, corra riscos em favor da sua integridade, da verdade, mantenha a sua palavra, enfim. E o interessante é que integridade, quando vem essa palavra integridade, pessoa honesta, né, íntegra, isso se remete muito a caráter, Caráter. né? A personalidade. Caráter, personalidade são formados. Então, como tem sido o seu caráter, né? Se você tem visto que tem falhado nesse caráter, peça a ajuda dos altos céus, do nosso Deus, para que venha mudar. Porque se você tem alguém na sua casa, olha o exemplo que você está dando, né? O discípulo que você vai fazer. E isso, a gente precisa sempre pensar nessas questões, né? Em relação a caráter, a personalidade. Nós precisamos ter o caráter aprovado. Sim. Né? Então, pastor, o que fazer se eu não estou vivendo em honestidade, se eu não estou vivendo em integridade e se eu não tenho vivido em sinceridade no meu lar? Eu estou ouvindo todo esse estudo, estou entendendo, mas agora o que eu preciso fazer? O que eu tenho que, quais os passos que eu tenho que dar para poder ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa sincera? Primeiro passo, volte-se para Deus. Porque se você não está vivendo uma vida de honestidade, eu quero dizer uma coisa com toda a sinceridade e com todo o amor do meu coração. Você está distante de Deus. Se você não está revelando uma pessoa de caráter honesto, de caráter íntegro, sendo sincero nas suas questões, você precisa se aproximar mais de Deus. Uma segunda questão, você precisa reconstruir a confiança. Você precisa reconquistar esse povo aí da tua casa. E eu sei que é difícil, porque as pessoas nos marcam, nos rotulam, e depois, para tentar mudar, para tentar voltar atrás, se arrepender, se necessário for uma terceira atitude, confesse imediatamente as suas falhas. Se é contra a sua esposa, se é contra o seu filho, aprenda a pedir perdão. Aprenda a assumir as suas responsabilidades. Aí já vem a quarta lição aqui, o quarto passo. Assuma as suas responsabilidades. E, por último, dessas questões de reconquistar a nossa confiança, né? Torne-se realmente alguém confiável. As pessoas vão duvidar no início, as pessoas vão achar que você não é capaz, as pessoas vão ficar questionando, mas mantenha-se firme. Mantenha-se firme no seu propósito de reconquistar os seus familiares e provar para eles que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa íntegra e que você é uma pessoa sincera. A nossa oração, com todos esses estudos que apresentamos aqui, é que Deus tenha abençoado a sua vida, é que Deus tenha lhe tornado um homem melhor, que Deus tenha lhe tornado uma mulher melhor, que Deus tenha lhe tornado um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você cultive o amor, não apenas no tempo de isolamento social. Daqui a pouco isso tudo vai passar e nós cremos que já está próximo do fim. A vida há de voltar ao normal, mas que os ensinamentos recebidos através desses estudos fiquem gravados no seu coração, que possam frutificar para a glória do teu nome. E nós temos que ter a ciência, a noção, para que isso tudo, né, esses hábitos que foram falados aqui durante esse tempo, se faz necessário nós termos a disposição em querer mudar. Sabemos que ninguém é perfeito. Eu tenho meus defeitos, o Carlos tem os defeitos dele, eu sei que você também tem os seus defeitos. Mas nós temos que ter a ciência que nós estamos aqui nessa terra e nós temos que buscar a perfeição em Deus, né? E nós temos que nos desarmar e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Porque se nós conduzirmos a nossa própria vida, meu irmão, a gente vai fazer muita coisa errada. É verdade. Muita coisa errada. Porque a nossa mente é pecaminosa. Então, a nossa carne está inclinada, né,
para o pecado. E nós temos que mortificar as nossas vontades, os nossos desejos a cada dia. E nós temos que olhar para os altos céus. Então, peça a Deus sabedoria, discernimento. Queremos aqui agradecer, né, por você que tem aqui nos acompanhado. E se você quer alguma ajuda, você pode ligar para nós. Tem aqui o telefone do Pastor Carlos, 994548307, 994548307. Nós teremos o prazer de lhe atender. Assim que puder, iremos retornar. Podemos fazer atendimentos online, enfim, sim, presencial também, quando puder. Mas não passe por uma situação difícil sozinho, no seu casamento, na sua vida, na sua casa. Lembre-se, tudo tem solução. Basta com que nós venhamos ter disposição para, assim, mudar toda a situação. Amém. Se você puder, onde você está agora, feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Senhor, nós queremos entregar a nossa família nas Tuas mãos. Sim, Deus. Chegamos, ó Deus, a esse último hábito, o hábito da honestidade, de um ciclo de estudos falando sobre o cultivar o amor em tempo de isolamento social. Em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir agora, ó Deus, que todas as casas que receberam, ó Deus, essa palavra, sim, sejam, ó Deus, abençoadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que por onde quer, ó Deus, que esse estudo chegar, possa abençoar vidas e que o Teu Espírito Santo possa tocar em vidas, transformando corações. Te pedimos, ó Deus, a bênção da honestidade sobre as famílias, sim, que estão nos ouvindo nesta hora e nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.